Polypterus endlicheri parece que saiu diretamente da era dos dinossauros. Ele cresce muito, é extremamente resistente e se você não tomar cuidado, ele pode se tornar um predador dentro do seu aquário. Mas será que o Polypterus endlicheri é esse monstro todo? Ou será que isso é só fama? Hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse peixe, tamanho real, comportamento, alimentação e parâmetros ideais para você criar esse peixe incrível. E o mais importante, vale a pena você ter um peixe desses? Antes de tudo, nós vamos falar sobre a pronúncia do nome do peixe. A pronúncia correta é Polypterus endlicheri. Porém, é comum vocês ouvirem muitas pessoas dizendo Polypterus endlicheri, Polypterus endlicheri. Porém, isso não faz diferença nenhuma. Você pode chamar seu peixe de Polypterus endlicheri, Polypterus endlicheri, Polypterus endlicheri. O que importa mesmo é você cuidar bem do seu peixe. Agora nós vamos falar um pouco sobre a origem desse peixe e o seu habitat. O Polypterus endlicheri é um peixe africano e pode ser encontrado nas bacias do rio Nilo, do rio Chad, do rio Níger e alguns outros rios. É um peixe que costuma habitar águas lentas e paradas, em áreas alagadas sazonais e em regiões com fundo lodoso. Esses são ambientes quentes, com pouca correnteza e muitas vezes com baixo oxigênio dissolvido na água. Porém, esse peixe e todos os outros polípteros são peixes ideais para viverem nessas condições, pois são peixes pulmonados, ou seja, eles possuem pulmões e respiram ar atmosférico. Então, mesmo com pouco oxigênio na água, ele consegue subir até a superfície e respirar normalmente. Agora nós vamos falar um pouco sobre os parâmetros de água ideais para esse peixe. Na natureza, ele é encontrado em locais onde a temperatura varia de 24 a 30 graus Celsius. E o pH vai de mais ou menos 6.0 até 8.0. Em aquários, o ideal é manter a temperatura entre 26 e 28 graus. Porém, como é um peixe bastante resistente, ele pode aguentar um pouco menos ou um pouco mais do que isso. Por exemplo, aqui nesse aquário, a temperatura já chegou a 34 graus e o Polypterus endlicheri aguentou muito bem. Amônia e nitrito devem estar zerados. E como já foi dito, ele é um peixe bastante resistente. Porém, a estabilidade é o que garante crescimento e longevidade a esse peixe. Agora vamos falar um pouco sobre o tamanho desse peixe. É um peixe muito grande. Por exemplo, na natureza, ele pode alcançar até seus 90 centímetros. Já em aquários aqui no cenário brasileiro, é comum eles ficarem entre 45 e 55 centímetros, sendo que alguns podem passar um pouco disso. Existem exemplares, mas bem poucos, que chegaram a seus 70 centímetros, ou seja, não é um peixe para aquário pequeno. Agora nós vamos falar um pouco sobre a alimentação desse peixe. O Polypterus endlicheri, assim como todos os outros polípteros, é carnívoro. Na natureza, ele costuma se alimentar de peixes menores, crustáceos, insetos aquáticos e larvas. Porém, em aquário, o que eu mais recomendo é que você alimente ele com ração específica para peixes carnívoros de fundo. E de preferência, uma boa ração com bastante proteína. Alguns aquaristas costumam dar filé de tilápia para esse peixe, principalmente na sua fase inicial, porque isso ajuda eles a crescerem muito mais rápido. E é algo que realmente funciona, eu já fiz e ainda faço até hoje, porém é algo que você precisa estar bem atento, pois peixes da natureza podem vir com alguns parasitas. E mesmo o filé de tilápia ou filé de outros peixes que você compra na peixaria também podem conter esses parasitas. No meu caso, eu costumo deixar o filé de tilápia congelado durante mais ou menos uma semana antes de dar ele para os meus peixes. E eu só alimento os peixes jovens, que é os que estão engordando, para que eles peguem corpo mais rápido. E assim, vir para o aquário principal. E aí, quando chega aqui no aquário principal, eu sempre dou ração. O ideal é sempre você dar aquela comida que seja mais segura. No meu caso, é a ração. Agora nós vamos falar um pouco sobre o comportamento desse peixe. Esse peixe é um predador oportunista. Se couber na boca dele, vai virar alimento. Porém, com peixes do mesmo porte, ele se dá muito bem, como vocês podem ver aqui atrás. E ele costuma ser mais ativo durante a noite. Muitas pessoas acham que esses peixes não enxergam nada. Não é verdade, eles enxergam sim. Porém, o principal modo de caça deles é utilizando o olfato e não a visão. Estudos de neuroanatomia comparada mostram que bichis possuem um sistema olfatório bastante desenvolvido. Já a sua retina é mais adaptada para baixa luminosidade, ou seja, é um peixe que sente antes de ver. Agora nós vamos falar um pouco sobre o aquário ideal para esse peixe. O que eu recomendo para a criação desse peixe é, enquanto ele ainda é juvenil, você pode criá-lo ali num aquário de 300 litros. Já quando ele chega na fase adulta, você deve colocá-lo em aquário de pelo menos 450 litros. E como todos os outros polípteros, que são peixes de fundo, o importante para esse peixe não é a altura do aquário, mas sim o comprimento e a largura. Lembre-se, mantenha seu aquário muito bem tampado.
Polípteros em si são excelentes saltadores, eles escapam muito fácil dos aquários. E o Polypterus endlicheri, ele é um peixe que tem muita força. Então até mesmo se você colocar uma tampa bem leve em cima do seu aquário, ele pode acabar empurrando essa tampa e saindo do aquário. Então tente colocar tampas pesadas no seu aquário e evite todo tipo de fresta que você acha que ele pode passar. O substrato ideal para esse peixe precisa ser fino, liso, bem macio, porque é um peixe que passa a maior parte do tempo apoiado no substrato. Um substrato pontiagudo pode acabar machucando a barriga do peixe, e é um peixe que exige uma filtragem bem eficiente no seu aquário. É comum muitas pessoas pensarem que, por eles serem peixes pulmonados e respirarem ar atmosférico, a amônia não os afeta, mas isso não é verdade. A qualidade da água é essencial para esse peixe. Lembrando que a amônia ela pode afetar as brânquias do peixe. Então, mesmo respirando ar atmosférico, as brânquias desse peixe continuam sendo essenciais para a excreção de amônia, regulação de íons e equilíbrio ácido-base. O pulmão ajuda no oxigênio, mas a desintoxicação depende da água. O fato desse peixe respirar atmosférico não significa que ele tem que viver em meio à sujeira. Mas agora a minha opinião, será que vale a pena ter esse peixe? Com certeza vale, se você gosta de peixe grande, quer algo exótico e tem a estrutura adequada para comportar esse peixe. E essa aparência dele, bem primitiva, bem robusta, que me lembra bastante um crocodilo, foi o que fez eu me apaixonar à primeira vista por esse peixe. Agora não vale a pena para você se você tem um aquário pequeno, se você tem um aquário comunitário com peixes muito pequenos, ou se você não quer lidar com um peixe que tem um crescimento muito rápido. Agora eu quero saber de você. Você teria um peixe como esse? Ou você prefere um peixe um pouco menor, como o Polypterus senegalus ou Polypterus delhaize? E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com aquelas pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar me esforçando para ler todos eles e responder todos. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Fui!